dos estúdios da TV Grácia. Temos a honra em apresentar os resumos dos Calqueios 2024. O Evangelho da Graça, explicado por Jesus Cristo homem, e que nos leva hoje rumo à grande transformação. Abba Pai. Recebi do Senhor para explicar como o governo de Crescendo em Graça regula esse ministério. Porque é preciso ter conhecimento para se comunicar com anjos sem orientações bíblicas. Deus pode enviar um espírito de confusão. Porque você sabe que a Bíblia diz Deus, Deus, diga Deus, não Satanás, porque Satanás foi destruído. Deus lhes envia um espírito mentiroso para que acreditem na mentira, por não se submeterem à verdade. Portanto, é perigoso que Deus agora lhes envie um espírito mentiroso a todos que estão me ouvindo. Portanto, esse assunto é muito importante, tome nota. Porque existem 3 tipos de descuidos que ninguém pode violar. Ninguém pode violar esses conceitos, porque correm perigo. Vamos ler em Hebreus capítulo 2. Ele diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos, a palavra falada por meio de quem? Você sabe que o pacto da lei foi dado por meio de anjos. A graça foi dada pessoalmente por meio de Jesus Cristo, o novo pacto. Mas como se trata de um pacto de que ele não gostava, porque era para tornar o mal conhecido. Era um pacto com defeitos, um pacto com promessas defeituosas. Pois Deus não tocou na aliança de Moisés, mas enviou anjos e disse a eles: levem isso para lá. Porque ele estava lidando com o departamento do mal. E então Deus, com isso, porque era temporário, ele disse: vamos dar a eles por meio de anjos. Mas aqui diz que, embora tenha sido dado por meio de anjos, o que está escrito permaneceu firme. Diz: e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Agora, no novo convênio, ela nos diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles e com os anjos por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Agora sabemos que ele fala de anjos por causa do versículo 14 do capítulo 1. Ele não diz que não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir, não para dar mensagens. Os anjos não são mensageiros, eles prestam serviço. Deus já deu a mensagem pela boca de Paulo. Observo que essas pessoas que falam sobre anjos dizem que eles são mensageiros que vêm até nós. Não, porque a mensagem já está clara, está escrita em 14 livros. Portanto, eles não precisam dar mensagens, eles nos prestam esse serviço. Naturalmente, eles poderiam avisá-lo: olhe, não faça essa viagem. Mas isso já é um tipo de mensagem de advertência. Ou eles podem perturbá-lo ou colocar algo em seu caminho, especialmente quando você os reconhece, eles o livram de compras ruins, negócios ruins, amizades ruins. Sim, eles o livram de amizades ruins quando, por causa da educação que você tem com esse conhecimento, com seus sentidos sendo exercitados, eles o alertam e lhe dizem: essa pessoa não me parece bem, cuidado, não lhe dê muita confiança, afaste-se um pouquinho, não a maltrate, mas tenha cuidado. Esses anjos devem prestar serviço aos herdeiros da salvação, mas eles têm regulamentos. E quando se diz aqui, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Irmão, o mundo em 2000 anos descuidou dessa grande salvação. Os governos
As igrejas não desfrutaram desse tipo de salvação porque a descuidaram. Se aqui se diz para não descuidar, é porque pode ser descuidado. Quando você se descuida, os anjos não têm utilidade para você. Você está vivendo à deriva. Portanto, deve haver um conhecimento onde os anjos não tenham medo de servi-lo. Porque se você não tiver o conhecimento, eles terão medo de servir você, porque é possível que você será prejudicado pelo serviço deles. Portanto, quero falar sobre 3 tipos de descuido que não devem ser cometidos. Para todos aqueles que se interessam por anjos, que não se interessam por anjos, levantem a mão. Eu me interesso por anjos. Estou interessado em todo o serviço que eles possam me prestar. Portanto, eles devem nos prestar serviço. Digamos, para me prestar serviço, eles devem prestar serviço ao mundo que nos vê. E há instruções muito especiais para todos aqueles que desejam desfrutar mais desse serviço. Isso é muito importante. Portanto, o primeiro serviço, o primeiro tipo de descuido, vamos chamá-lo de buraco A. O primeiro, aqueles que escrevem, primeiro deve ter validade bíblica. A pessoa deve ter uma base de conhecimento bíblico a respeito desse assunto. Por exemplo, nesse versículo que acabamos de ler, ele fala sobre anjos. Mas veja só, há 88 referências. A anjos ele fala mais sobre anjos do que sobre Satanás. Há 88 referências bíblicas. Você consulta uma concordância e ela começa a falar sobre anjos e anjos e anjos. E aí você meio que vê o serviço. Existem anjos de destruição. Uma das referências que lhe diz: e o Senhor enviou seus anjos destruidores. E também o Senhor enviou o seu anjo e ele cuidou de mim. O Senhor enviou o seu anjo e uma praga de vermes o comeu, como Herodes. Um anjo passou por ele e o tocou assim. E ele ficou cheio de vermes, como uma costeleta posta ao sol depois de uma semana. Existem anjos. Há todos os tipos de anjos, anjos da destruição, anjos de todos os tipos por omissão, porque veja o que diz: ouça-me, não pense, bem, Deus é tão ruim que ele usa seus anjos. Não, porque se a palavra falada pelos anjos tinha justa retribuição na antiga aliança, então agora também há justa retribuição. Depois há muitos tipos de serviços. Número 1 na caixa A, número 1 validade bíblica. Número 2, comunicação sujeita ao conselho aprovado por Deus. Porque se esses são anjos de Deus, Deus tem instruções para eles, eles estão sujeitos a Deus. Eles não estão por aí à deriva fazendo o que bem entendem. Eles estão sujeitos a Deus e temos a Bíblia para provar isso. Vamos dar uma olhada no Salmo 148, versículos de 2 a 6. Salmo 148, para você ver como eles estão sujeitos à ordenança de Deus. Rapidamente, o Salmo 148. Vamos ler do versículo 2 ao 6 para ver uma das características desses anjos e por que precisamos estar atentos para não descuidarmos desse tipo de salvação. Diz: louvai-o, todos os seus o quê? Seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Os exércitos do céu, lembra-se? Ele diz: louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, louvem o nome do Senhor. Pois mandou e logo foram criados, e os confirmou eternamente para sempre. E lhes deu um decreto que não deve ser o quê? O que ele fez para eles? Mandamentos, regulamentos. Então você quer dizer que Deus deu leis aos seus anjos? Você não deve lidar com anjos separados de Deus.
porque queremos o serviço deles, mas é porque eles estão sujeitos às leis que Deus lhes deu. Portanto, esses grupos que falam sobre anjos não querem falar sobre a Bíblia. Eles acreditam em anjos, mas não querem falar sobre o Evangelho. Portanto, estão em desobediência. E é aí que vem a confusão. Porque começam a tentar se comunicar com eles, adoram imagens, velas e coisas do gênero, e começam a buscar experiências místicas. E então o que acontece? Que o nosso corpo, que é do gênero diabo, este corpo possui muitas habilidades que estão ocultas, mantidas por Deus, porque Deus tem leis para os corpos terrenos. Alguns são um pouco mais inteligentes do que outros, mas o uso máximo da mente é de 10%, dizem os cientistas. E os mais inteligentes usam 15%, como os do Ministério Crescendo na Graça. Mas eles não conseguem usar 100% de sua mente, mas há alguns poderes. Lembre-se de que Adão, quando tinha um corpo, governava. Bem, observe que ele governou e enganou Eva com uma serpente. Se você ensina os papagaios a falar, você os ensina. Porque há diferentes tipos de serpentes. Há cobras que não podem ser hipnotizadas, encantadas, mas há outras que são encantadas. Não sei o que ele fez com a serpente, mas Eva entendeu isso muito bem. E então o que acontece é que quando você começa a procurar experiências místicas, pode entrar em um tipo de misticismo em que ouve vozes. E então essas vozes começam a lhe dar instruções, vá até lá e faça isso. E então, se você não for regido pelo Evangelho, da caixa A, o passo número 3 é supervisão do arcanjo. Há um apostolado lá em cima. E então o arcanjo nos céus, quando ele se reveste de carne, é um apóstolo. E então o que acontece? Esses anjos trabalham na unidade do Espírito. Eles não trabalham na diversidade que existe no sistema religioso atual. Essa igreja acredita nisso, aquela igreja acredita nisso, aquela igreja acredita naquilo. Há diversidade lá. Mas quando chegam a um povo unido, falando a mesma coisa, o mesmo sentir, a mesma opinião, eles se submetem a esse serviço. Portanto, há 3 etapas. Veja, deve haver validade bíblica. Informações bíblicas, comunicação sujeita ao conselho aprovado por Deus. Isso significa que você precisa aprender a falar com eles. E você fala com eles nesse sentido. Por exemplo, você não diz, Deus o abençoe. Esse anjo o descuida totalmente. Porque ele já sabe que você é abençoado. Um Deus o abençoe aqui, você está violando a aliança. Porque então o anjo, o mesmo anjo vai dizer, ele não acreditou em nosso anúncio. Ele não acreditou no anúncio. Moisés disse, Jeová o abençoe, Cristo veio e o abençoou e ele continua com Deus o abençoe. Bem, você tem que saber, tem que ter uma linguagem. Você tem que saber falar com eles, para que eles possam expressar o serviço que querem te prestar. Portanto, essa hierarquia angelical que serve a igreja está sujeita ao Evangelho, está sujeita ao apostolado. Se você está sujeito ao apostolado no mesmo sentir, eles também. É assim que eles gostam de ver sua missão, porque eles estão sujeitos à lei que não pode ser quebrada no céu. Há leis no céu que não podem ser violadas. Está escrito no Salmo 148, versículo 6. Portanto, se eles estão sujeitos à ordem angelical, onde estão que não tem corpo, quanto mais os anjos que têm corpo têm que estar sujeitos à ordem apostólica. Lá é para a ordem arcanjo e aqui é para a ordem apostólica. Vamos para a etapa B. Aqui diz o passo B. A igreja é a autoridade suprema. Essa é a agência de Deus, esse é o governo de Deus. A autêntica igreja de Jesus Cristo. Vamos dar uma olhada em Efésios capítulo 1, versículo 18. Preste atenção, pois os anjos estão prestes a liberar um serviço para a igreja. E é por isso que essas instruções estão chegando. Deus as está trazendo de acordo com seu propósito. Essas instruções estão chegando porque eles já estão ansiosos para trabalhar.
E você tem que estar atento, informado, para que eles não tenham nenhum impedimento em te atender. Então essas potestades e principados, que são maus, ao mal e o bem, ao filho da perdição e o filho da salvação. Então eles nos trazem luta, diz, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, não no céu, nas regiões do céu, que é onde a igreja está agora. Estou na internet e devo estar ouvindo os padres católicos, bispos, pastores, líderes religiosos de todos os tipos. Quero dizer a eles que eles são principados e potestades, mas se não se submeterem a este evangelho, são principados e potestades do mal e não do bem, porque o evangelho de Paulo é aquele que coloca você no bem. Não me importa quem você seja, não me importa quem você é. Desde o papado, veja bem, desde o papado até todos os líderes religiosos que estão me ouvindo na internet, se eles não se submeterem a esse conselho, eles se constituem como poderes do mal. Ou estamos no bem ou estamos no mal, nem tudo que reluz é ouro. Nem todo mundo que sobe em um púlpito para falar com você e lhe dá uma cerimônia e faz 1000 coisas, que bom, que lindo ele falou, ele pode ser uma filosofia, ele pode até falar com você sobre anjos, se ele não estiver sujeito à autoridade escrita, está errado. Nem todo mundo que fala de Jesus Cristo está certo. Cristo é usado de muitas maneiras, mas quando nos submetemos ao governo de Deus, quando nos submetemos às instruções escritas pelo apóstolo Paulo, nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios, que nos dá as instruções e elas são claras. A igreja é a autoridade suprema, essa é a agência de Deus, esse é o governo de Deus, a autêntica igreja de Jesus Cristo. Vamos dar uma olhada em Efésios capítulo 1, versículo 18. Preste atenção, pois os anjos estão prestes a liberar um serviço para a igreja. E é por isso que essas instruções estão chegando. Deus as está trazendo de acordo com seu propósito. Essas instruções estão chegando porque eles já estão ansiosos para trabalhar. E você tem que estar atento, informado, para que eles não tenham nenhum impedimento em te atender. Que você saiba que eles sabem e que eles sabem que você sabe. É por isso que se diz, portanto, pegue o escudo da fé e vista-se com a palavra da verdade. Aqui ele fala como se você tivesse uma daquelas armaduras romanas dos velhos tempos. E eu já vi teólogos que às vezes fazem uma lista. Veja, isso é assim o jejum. Você deve jejuar e guardar o sábado. Guarde isso e eles o vestirão, mas não o evangelho da paz. Porque o evangelho da paz é o que o mantém em paz, não o mantém trabalhando. Ele o mantém em repouso. Portanto, vou repetir. Há 3 tipos de descuidos. O primeiro sobre o qual falamos foi a validade bíblica. E que os anjos estão sujeitos a leis que não podem ser violadas. Portanto, para recebermos o máximo de serviço deles, temos de buscar as informações do evangelho para que eles nos sirvam. O objetivo deste estudo, desta conferência, é para que eles não se sintam intimidados em servir você. Porque uma vez, quando eles sabem que você conhece essas informações e que elas não o prejudicarão, eles podem realizar todos os tipos de milagres que nós não vamos prejudicá-los, continuarão submetidos. Ele permanecerá moderado. Sim, porque se alguém descobrisse esse serviço e o levasse embora, o tirasse da igreja, agora eu o levaria para casa. Eu já sei as informações, mas não vou dizimar, nem semear, não me encontro com ninguém. Vou para casa sozinho, porque Deus está em minha casa e não preciso ficar dentro de 4 paredes porque eu sou a igreja. Há muitas pessoas que dão todo tipo de desculpas. E esquecem o que Paulo diz, não deixando de congregar, como algumas pessoas têm o hábito de fazer, você não pode parar de se reunir. Olhe para essas cadeiras vazias, isso é uma vergonha para muitas pessoas abençoadas aqui, que conhecem essa palavra. Isso deveria estar cheio.
E não comece às 8h15, você tem que começar na hora que eles dizem. Porque os anjos não gostam desse procedimento ruim. Temos de começar. O mundo está esperando por nós e nós saímos na hora certa. Olá, você está recebendo? É isso mesmo. Você sabe que há pessoas que estão procurando o pastor para fazer uma conferência? E o que há de errado com você, irmão? Irmão, é que à noite, quando vou para a cama, vejo cobras no quarto. E o que acontece? Não, que às vezes eu acordo tremendo assim. E eu tenho um filho que tem convulsões. Isso é claro, há demônios em sua casa. Sabe por quê? Porque eles estão 2000 anos atrasados. Você vem até mim e me conta. Você me diz a mesma coisa que sonha com cobras. Você sonha com isso. Quando foi a última vez que você esteve em um zoológico? Eu sonho com cobras. Muitas bobagens, eu sonho com coisas assim. Sonho que caí da cama, que havia um penhasco e eu caí. Mas na hora eu acordo e digo, ainda bem que acordei, porque sei que isso é mentira. Você vai acreditar nos sonhos idiotas que tem? Se essa carne que você tem está contaminada, essa carne é a carne do demônio. Você sonha com um monte de bobagens. Isso é carne pura, carne pura. Isso é carne, irmão. Por que você precisa procurar aconselhamento? O que você precisa fazer é buscar o evangelho paulino e dizer: sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Estou completo, nada me falta. Aquelas pessoas que encontram uma bonequinha presa no quintal e dizem: eles estão fazendo um trabalho para mim, e depois vão para o aconselhamento, encontram uma dessas mulheres que estão sempre sonhando que tem um espírito de desconfiança. E ela diz: veja, como estão você e seu marido? Bem, estamos brigando muito ultimamente. É aí que está o problema, veja. Essa boneca precisa ser reformulada porque é por isso que vocês brigam. Essa boneca faz com que vocês briguem o tempo todo. Veja como eles são estúpidos. Quando esses são os desejos enganosos da carne, é que as pessoas não sabem como levar cada pensamento cativo e deixar essas mentiras de lado. Então elas complicam suas vidas. E então de um emprego passam para outros empregos, e de outros empregos passam para outros empregos, e continuam fazendo isso a vida inteira. Nunca descansam. Mas não é mais assim. Digamos, não é mais assim. Você não precisa jogar nada fora. Lá que você tem de jogar fora é você mesmo. Os pensamentos que vêm à sua mente: não, eu não recebo. Estou completo, estou perfeito e a mim nada me falta. Cristo em mim. A esperança da glória, o Espírito de Cristo. Estou selado com o Espírito Santo da promessa. Tenho o poder do Espírito Santo em minha vida, que é o Evangelho. Espero ter pessoas firmes em todo o mundo. Pessoas que quando você as vê, estão reinando em vida. Mas eles me disseram que houve um acidente em sua casa, que uma filha morreu, um parente. Esse é outro departamento, apóstolo, mas eu estou reinando em vida. Sim, pessoas que têm fé, que sabem como dividir. Andando o dia todo sobrecarregado, sempre reclamando e outras coisas. Aprenda a dividir, fique firme, divida. Exerça seu sacerdócio. Pegue sua boca e coloque-a para trabalhar. A palavra está perto de você, perto de sua boca e perto de seu coração. Essa é a palavra de fé que pregamos. Pastor, o senhor não sabe as provações pelas quais estou passando. Exatamente, Deus permite essas provas para que você possa tirar aquela confissão da sua boca, para que você possa praticar. Você está passando por testes? Que bom para você. É bom que isso aconteça com você, para que aí você diz que não é assim, para que você se levante e comece a confessar a palavra. Ou você é o único que tem provas aqui? Para eu estar aqui falando a você com autoridade, é porque fui obrigado a comer isso. O forno me diz: José Luiz, um pouco mais. Irmão, não queimei meu cabelo porque o anjo do Senhor está lá me protegendo. Não são todos esses espíritos ministradores? Um espírito ministrador é um espírito que está desejando. É como se você ministrasse em um lugar e eles não o deixassem fazer isso, porque você fica deprimido por não poder ministrar.
Então, imagino que esses espíritos, quando não veem as pessoas, se preparam para ministrar a elas, pois não ministram a todos. Número 1, se você não serve ao Senhor por meio do evangelho da incircuncisão, eles não servem a você. Você mesmo leva a salvação. Agora, quando você entra no verdadeiro evangelho e se coloca onde deve ser colocado como um ministro competente dessa aliança, é aí que o serviço angelical começa. E já lemos Hebreus 1,14, que diz: não são todos esses espíritos ministradores colocados a serviço dos herdeiros da salvação? Esse é o primeiro versículo que eu acho que sempre usamos para mostrar o serviço angelical. Mas há outros versículos também. Por exemplo, gostaria de enfatizar que os anjos trabalham fora de você. Fora de você, sua mente trabalha para as suas necessidades físicas. Com sua mente você confessa e ativa essa saúde e células do seu corpo para ser saudável. Agora, fora de você, não há nada que possa fazer. Há os anjos que estão a seu serviço, protegendo-o, cuidando de você, evitando acidentes. Uma proteção. A única coisa é que existe um dever nosso, mas eu queria ler em Atos 27, versículo 23, olha esse detalhe. Atos, livro histórico. Quando Paulo começou, a partir dali, ele teve algumas experiências enriquecedoras para a sua vida. Capítulo de Atos, vejam só, versículo 23. Ele estava em um navio e o navio estava com problemas. E a tempestade que estava em alto mar era muito forte. Mas então ele disse aos que estavam lá, ele disse a eles, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. O que quero enfatizar é que os anjos estão lá para falar. Chega um momento em que eles falam com você. Agora, observe este detalhe. Ele diz: sabe por que você não vai se afogar? Porque você é um homem de propósito, você tem que chegar a César. Mas imagine que você não tem um propósito em sua vida e está sempre sem fazer nada. Os anjos dirão: deixe-o se afogar e vá para a nuvem de testemunhas. Por que salvá-lo se ele não tem propósito? Observe que uma das coisas que ele diz, que ele vai nos salvar a mim e todos vocês que estão comigo, porque é necessário que vocês cheguem a César, vocês ainda têm trabalho a fazer, Paulo. Mas note que depois o anjo não o ajudou e ele foi morto em Roma, porque o propósito já estava concluído. O propósito de sua vida. Estamos aqui com um propósito e chega a hora que você não está mais ativo nesse propósito. Por que o anjo deveria cuidar de você? O anjo, na verdade, tira suas mãos para que te suceda o que tenha que suceder. Agora, há um detalhe muito importante desse serviço angelical, que é o Salmo 103, versículos 20 a 22, e depois o Salmo 91. Mas vamos primeiro ao Salmo 103, versículos 20 e 22. Ele diz: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais o quê? Obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Quando ele fala de um exército, significa que há muitos, por exemplo. Na antiga aliança, certa vez, o profeta tinha Jessé, seu amigo, certo? E então Jessé disse: há muitos inimigos chegando. Estou com medo, eles vão nos destruir. E então o profeta orou para que removessem, tirassem
alguns dos véus que usamos, para não ver o mundo espiritual que está ao nosso redor. Por exemplo, você não vê a nuvem de testemunhas, mas elas o veem, porque você está em um ser, em um corpo que está muito deteriorado para ver o espiritual. Entretanto, se o anjo tocar sua visão, ele remove o véu e você pode ver os espíritos próximos a você. E então, quando o Senhor tocou a visão de Jessé, ele viu um exército, não um anjo, um exército. Muitos anjos estavam ao seu redor, estavam cercando-o, e então ele disse: uau, que tremenda proteção! Bem, eles não vão tocar em seus olhos porque os olhos de seu entendimento foram iluminados. E você já deve saber que isso é assim. É por isso que às vezes o apóstolo diz: não olhando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. E você deve olhar isso com fé. Com fé você vê esse serviço angelical ao nosso redor. Veja o Salmo 91, veja como é belo esse capítulo 91, versículo 10 a 16. 91, versículo 10 a 16. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Fartá-lo-ei com longura de dias. Você sabe o que é isso, não sabe? Uma vida longa em cura. Porque se você estiver doente, isso não sacia. Doente, com problemas, reclamando. E isso não é bom. Vida longa é você estar bem, aproveitar o dia, que você seja curado. Já experimentei muitas curas em minha vida. A única coisa é que essa cura, não sei até que ponto os anjos intervêm aí, porque há um dever meu com minha vida física. O texto diz que a vida de Jesus que está em mim se manifesta em meu corpo mortal, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Ei, você está lendo isso? Você sabe o que acontece quando a vida de Jesus se manifesta na carne mortal? O que acontece quando a vida de Jesus que está em você se manifesta? É um passo, porque ela está em você. A ideia é manifestá-la. Por exemplo, quando você tem um cachorro, você o incita a latir para você. Então, a vida de Jesus que está em você, você tem que motivá-la a se manifestar, porque ela está lá. A Bíblia diz que aquele que está unido ao Senhor, um só Espírito está com ele. Isso significa que você está muito próximo de uma vida sobrenatural. Muito próximo. O que a impede são as tribulações da vida cotidiana, a dúvida, a falta de informação, uma série de coisas que acontecem com você e que você está prestes a fazer. Que você está prestes a fazer, como sim, como não, o impede. Há coisas que estão impedindo isso em sua vida. Que coisas? Você sabe disso? Que você mesmo responde. Muito silêncio. Pai, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo já está falando sobre isso, não está? E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, de acordo com o que é o quê? Onde? No Evangelho, porque se você entrar na lei, a lei não aperfeiçoou nada.
Aqueles que dependem das obras da lei estão debaixo da maldição. Vocês que são justificados pela lei caíram da graça. De Cristo vocês se afastaram. Portanto, não se trata de lei. Estamos falando especificamente de Romanos a Hebreus, 14 livros. Internet, veja bem, 14 livros. Isso é o que você precisa para reinar em vida. Não são 66. São 14. E você tem de ser específico. Quero dizer, a menos que esteja reinando. Onde está, se estiver bem, então não me ouça. Agora, se você quiser ser como eu e como a congregação é, então você tem que ouvir, porque se não o fizer, você não vai reinar em vida. O Evangelho da Incircuncisão tem 14 livros. É 14 livros e você tem que defender isso. É só que são 14, não, é tudo a palavra de Deus. Sim, essa era a palavra de Deus para uma aliança, mas agora essa é a palavra de Deus para essa aliança, porque Deus é um Deus de alianças. Não, é só que é de capa a capa. Sim, é de capa a capa. Uma coisa é velha e outra coisa é nova. Disse que um escriba instruído põe as mãos no tesouro e tira coisas velhas e coisas novas. Pois bem, que ele ponha a mão e o rosto também, para que possa tirar as coisas novas e deixar as velhas lá, porque isso não está indo bem. A graça só se manifesta pela boca. Cristo em João 6,63, a carne para nada aproveita. Romanos 4:1, que diremos, pois ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Nada. É por isso que esta noite a palavra tem que separar você da sua carne. E ela vai fazer isso esta noite. E o fará e separará você da carne e do espírito. E então você viverá de acordo com o que o Espírito diz. Quando sua carne vier até aqui, você dirá, você vai ficar ali. Eu não quero você. Não quero você, pensamentos. Eu não os quero. Eles já fizeram muito estrago mesmo dentro da igreja. Me machucaram lá fora e agora estão me machucando aqui dentro. Chega. Veja o que a boca faz. Romanos 10, versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para... Deus teve que tomar a boca e colocá-la em bom uso, e Deus se agradou disso. Nem só de pão viverá o homem, da parte física, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ela já saiu de Deus. Agora ela deve sair de você. E o uso correto da boca irá ativá-lo ao máximo do pacto. É isso que quero ver ativado para que você caminhe na altura que Cristo sempre quis que você caminhasse. Mas você tem impedido isso com sua lógica, com suas obras, com suas teorias. E o Espírito tem sido entristecido. E não pode operar porque você está entrando em um lugar que ele não gosta. Ele estabeleceu que foi pela fé. E se for pela fé, é pela boca. O corpo não entra em atividade, você o impede. Você atrapalha muito o espírito com suas obras, com suas atividades, com seus pensamentos. Deus precisa tomar o quê? Imagine Deus tomando sua boca esta noite. Ele diria, bem, veja, eu a aperfeiçoei em espírito e agora ele está me dando a língua com seu corpo físico e ele o faz. Da mesma forma que a linguagem contamina tudo, ela não é apenas uma parte dela. O corpo inteiro para o mal. Imagine isso. Deus pega sua boca hoje e diz, agora vou lhe dar as vitórias que ele não conseguiu obter por meio do jejum, as vitórias que ele não conseguiu obter por meio do esforço, tudo o que ele queria fazer, todas essas depressões. Agora, com a boca, vou ensiná-lo a ativar todo o pacto, e com a boca ele vai dizer, a depressão mente, vai embora de mim, e a depressão será assim, sou saudável, sou completo, estou em Cristo Jesus. Com a boca, você vai ativá-la. E então, veja bem, as obras da lei são uma história. As obras da fé são outra história. As obras da lei são os esforços que você produz. As obras da fé são o que a sua boca diz e o que você diz dá obras à sua fé.
É por isso que Hebreus 13:20 diz: fazendo em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus. Você consegue imaginar isso? Que paradoxal, ele fazendo em você o que é agradável aos seus olhos. Você não está desempenhando nenhum papel aqui, nem o fará. É ele quem faz isso. O único papel que você desempenha é o de emprestar-lhe a boca. Então Isaías diz: esse será o meu pacto. A boca. A boca. É muito importante que sua boca esteja à altura de Deus. Sim, pastor, mas é preciso ter cuidado, porque esse corpo físico é muito mal criado, e se seguirmos com essa coisa da boca, o corpo se afasta e viveremos como quisermos. Não é preciso tentar ajudar a Deus e se preocupar com essas coisas. Você sempre quer ajudar a Deus. Você prega uma verdade, e sempre há alguém dizendo: você se esqueceu de dizer isso. Mas veja bem, se Deus lhe diz para viver pelas palavras que saem de sua boca, experimente primeiro e veja se funciona. Tenho vivido de acordo com o que falo há anos. Pastor, o senhor não jejua? Não, eu não jejuo, já desisti disso. Bem, eu estava jejuando há 12 anos e as coisas estavam piorando. Bem, se eles perguntaram ao Senhor sobre os discípulos, eles foram e disseram ao Senhor: e os teus discípulos não jejuam? E o Senhor lhes disse: mas como eles podem jejuar quando o noivo e a noiva estão lá dentro? Se eu estou aqui, qual é a ideia? Ele estava lá na frente deles. Você sabe onde ele está agora? Ele está lá para sempre. Você sabe que Paulo foi embora triste. Paulo foi embora muito triste em Atos 20, quando foi se despedir, ele disse: vejam, irmãos, não me esquivei de vos anunciar todas as coisas. A verdade, em 3 anos, todo o conselho foi dado em 3 anos. Não me esquivei. Mas, irmão, veja, eu sei que depois da minha partida eles o reduzirão à escravidão. Ele disse isso, e assim aconteceu. Eles vão reduzi-los à escravidão, e de vocês mesmos surgirão homens que não pouparão o rebanho. Bem, quando Paulo se deparou com o aguilhão da carne, com as inadequações de um corpo carnal, e quando pensou na seriedade de um ministério tão grande, um homem que ressuscitou os mortos, um homem que era um tremendo homem de Deus com uma comissão para nós gentios, quando ele viu todas as inadequações do corpo, foi e disse: Senhor, tire esse aguilhão de mim. Não serei capaz de atuar como o grande apóstolo dos gentios com esse ferrão. E Deus lhe disse: Paulo, minha graça te basta. Mas não há um jejum, não há um retiro na montanha que possa me ajudar? A minha graça te basta, mas com um pouco de lei? Não, a minha graça te basta. E você sabe o que ele fez quando começou a ver o corpo de degradação? Ele disse: agora vou me gloriar de que sou fraco. Sabe o que os crentes fazem hoje? Procuram ser fortes na carne. Eu conheço você, veja, conheço o seu passado, seu presente e seu futuro, e com tudo isso eu o amo. Com um amor eterno, ele disse a Jeremias: Jeremias, o que há de errado com você? Senhor, esta cidade é terrível, e você sabe que eles também vão me matar. Jeremias, e o que você quer que eu lhe diga? Jeremias lhe disse: diga-me, o que devo dizer a eles? Porque os outros já lhes disseram e os mataram. Veja, Jeremias, vou lhe contar um pouco do que você vai dizer a eles. Antes de você ser formado no ventre de sua mãe, eu já o conhecia e o escolhi como profeta. Parece que Jeremias disse que isso me cheira a predestinação. E você sabe que se eu disser que sou predestinado, as pessoas não receberão isso. Elas ficam com medo. Jeremias, eis que eu o escolhi antes da fundação do mundo, eu me lembro. E então, quando você foi formado no ventre de sua mãe, porque lhe foi dado um corpo. Você recebeu um corpo.
O que você quer dizer com lhe foi dado um corpo? Em outras palavras, eu tenho existência anterior ao corpo. Você não vê que eu o conhecia antes da fundação do mundo? Agora isso está ficando interessante. Irmão, veja, se você entender esse plano precioso, será curado de toda a complexidade que possa ter. Se você vier a saber quem você é em Cristo, você será curado e esquecerá até mesmo de onde veio. E aquele que era órfão e que está sempre dizendo não tive pai nem mãe e me sinto muito mal por isso, preciso de ajuda, no momento ele diz não tenho pai nem mãe, mas tenho um passado glorioso. Eu era conhecido antes da fundação do mundo. Não sou um acidente que foi jogado aqui na terra.